Muito bem, caros colegas, muito bom dia. Vamos dar hoje continuação às audições que tínhamos. Às audições que tínhamos estabilizado aqui na Comissão. Como sabem, são cerca de 26 audições. Hoje temos connosco a Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário, a Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal e também a Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários. Em primeiro lugar, eu queria agradecer aos representantes destas três associações o terem aceito o nosso convite. Muito gosto que os temos aqui. Nesta fase das audições, é uma fase em que nós já temos, em concreto, aprovados, na generalidade, 3 propostas de lei do Governo e um projeto de lei do Partido Socialista, que já desceram à Comissão, a esta Comissão, para serem apreciadas na especialidade. Mas vamos continuar com as nossas audições, tal qual como estava estabilizado. E, agradecendo-vos a vossa presença, informo-vos, penso que também já o fizeram os serviços telefonicamente, a metodologia que estamos a seguir nestas audições. Darei a palavra a cada um dos representantes das associações para, durante 10 a 15 minutos, elaborarem sobre o tema. Depois, cada grupo parlamentar poderá, durante 5 minutos, pôr as questões que entender por convenientes e depois, no fim, responderão como entenderem também, durante um tempo razoável, para, digamos, podermos todos ser esclarecidos sobre as posições de cada um de nós sobre esta matéria. Agradecendo-vos mais uma vez e sem mais delongas, eu dava a palavra já aqui ao Sr. Engenheiro Manuel Reis Campos, que é o Presidente da Direção da Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário. É a ordem que tenho aqui. Tenha à vontade. Sim, dou a palavra à Confederação. Então, a palavra ao Sr. Presidente. Sr. Presidente, como está presente cá o Engenheiro Reis Campos e eu Presidente da Confederação, a Confederação da Construção e Imobiliário agrupa todas as associações. Eu coloco-me, de qualquer das maneiras, ao dispor, mas preferia que fosse o Engenheiro Reis Campos, até porque partilhamos todos exatamente a mesma posição. Preferia que fosse o Engenheiro Reis Campos a falar e depois eu disponho-me para que... E em nome de... Em nome da APMIP, em nome da APMIP, mas como está a Confederação, eu preferia que fosse ela pronunciar e acho que é mais fácil para a Comissão. Se for assim, e se as associações das outras estiverem de acordo, o Sr. Engenheiro Manuel Reis Campos terá mais tempo. Pois, se não se importasse. E acho que é melhor para a própria Comissão. Muito bem, estão todos de acordo. Já é uma questão para nós não há nenhum inconveniente, para a Comissão não há nenhum inconveniente, e assim o Sr. Engenheiro Manuel Reis Campos, na qualidade de Presidente da Direção da Confederação Portuguesa de Construção e do Imobiliário, fará uma intervenção mais longa e portanto, abrangeremos aqui já os domínios das outras confederações e depois nas respostas intervirão como entenderem. Sr. Engenheiro Reis Campos, a palavra é sua. Tenha à vontade. Bom dia a todos. Eu quero agradecer ao Sr. Presidente da Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local, Dr. Ramos Preto, o convite para participar nesta audição. E eu irei começar por referir, digamos, a importância que tem para nós, para o setor da construção e do imobiliário, até pelas dificuldades que não só o nosso país vive, como a profundidade da crise que o setor da construção e do imobiliário atravessa, permite, no fundo, permite-nos reafirmar a importância da dinamização da reabilitação urbana e da revitalização do mercado de arrendamento, que eu penso são os 2 temas principais. E eu diria que esta questão da reabilitação urbana para regenerar as cidades e dinamizar o país vai muito para além, digamos, de questões que são, neste caso, que são meramente setoriais ou até partidárias. Eu penso que Portugal é indispensável que a política económica garanta o futuro de Portugal. Eu acho que neste momento há necessidade de impedir aquilo que está a passar, que é a desagregação do tecido empresarial e assumir o combate ao desemprego como objetivo essencial a atingir.
Eu diria que a reabilitação urbana e o mercado de arrendamento assumem especial destaque. Por um lado, porque vai revitalizar as cidades. Não há nenhuma sociedade ou na sociedade contemporânea não é possível perspectivar o desempenho económico sem pensar nos centros urbanos. Por outro lado, é necessário neste momento, eu penso que a questão da reabilitação e do arrendamento poderão dar resposta às atuais necessidades das populações. Hoje não há possibilidade, por parte principalmente dos jovens, de acederem ao crédito para a habitação. Por outro lado, e um terceiro caso que eu acho que é importante, é, digamos, a melhoria do desempenho energético ambiental do meio edificado. São questões que a Europa nos impõe e que neste momento poderia, ou poderemos, quando falarmos na reabilitação urbana, enfim, a preocupação será com o desenvolvimento sustentado e com o problema dos custos da energia. Mas, fazendo um diagnóstico à atual situação do setor da construção e do imobiliário, eu diria que começa agora, no meu entender, a haver alguma preocupação, quer por parte dos decisores políticos, dos agentes de mercado, das próprias famílias, para a reabilitação. É um assunto que falamos há muito tempo, mas que é um caminho que começa agora a ser percorrido. A reabilitação apresenta-se mais do que nunca aos olhos de toda a sociedade como uma prioridade nacional. Já o era em julho de 2006, quando foi apresentado o novo regime jurídico da reabilitação urbana. Estamos em final de fevereiro e podemos mesmo dizer que a situação está longe de ser resolvida e até, se me perguntar, eu até acho que se agravou. No segmento da habitação, existem em Portugal cerca de 1,9 milhões de fogos que carecem de intervenção, ou seja, 34% do parque habitacional. 820 mil fogos necessitam de profundas obras de reabilitação e 335 mil fogos estão mesmo degradados, precisando de ser alvo de intervenção urgente. Depois, se compararmos aquilo que o nosso país tem em termos de habitação com a Europa, enquanto que a Europa, a reabilitação representa 36,8% de toda a produção da construção e atinge um volume de faturação da ordem dos 515 mil milhões de euros por ano. Estamos a falar de 36,8%. Em Portugal, o número nós somos apenas responsáveis por 6,5% do total do setor da construção. Mesmo na Europa, quando estamos a falar do segmento da habitação, estamos a falar de as obras de reabilitação e manutenção do edificado, tem um peso de cerca de 49%, ou seja, cerca de 50%, metade para habitação nova, metade para reabilitação e manutenção. A construção da habitação representa em Portugal 60% do emprego. E eu acho que este número é importante para definirmos depois, mais tarde, a questão do emprego, que está completamente ligado a este problema da reabilitação. E se em 2010 se licenciaram apenas 24 mil fogos, em 2011 licenciaram-se 16 mil fogos. Ou seja, Portugal está a construir, ou os construtores estão a construir, cerca de 4 fogos por mês por concelho. Em relação ao princípio da década, o setor da construção construía cerca de 118 mil fogos. E se pensasse que houve uma transferência de habitação nova para a reabilitação durante estes anos, engana-se quem pensa isso, porque em 2010 houve uma quebra de 12,4% dos prédios licenciamentos para reabilitação. E o ano passado, em 2011, houve uma variação praticamente nula com este decréscimo de habitações novas. Estamos a falar de um decréscimo, ou seja, não houve no segmento residencial, nem houve uma diminuição
de habitações novas e houve diminuição de obras de reabilitação. E se falarmos dos censos de 2011, que foram recentemente divulgados, permitem-nos confirmar algumas tendências que, na nossa opinião, se manifestavam já e que são preocupantes. Ao nível do arrendamento, assistiu-se, desde 2001 a 2011, a uma diminuição do seu peso. Ou seja, em 2001, os fogos arrendados representavam 20,8% do mercado, em 2011 esse valor desceu para 19,7%. Existem cerca de 355 mil rendas, fogos arrendados, ou seja, 45,4% do total com um valor inferior a 200 euros. E apenas 30% dos inquilinos têm menos de 40 anos. Somos o segundo país europeu onde se verifica o maior número de detentores de casa própria, cerca de 76%, o que quer dizer que somos o segundo país europeu com menos arrendamento, a seguir à Espanha. Em Portugal, o arrendamento situa-se, como disse, à volta dos 19,7%, enquanto que a média europeia é da ordem dos 31%, mas há países, como a Holanda, que têm mais de 45%. Estes números demonstram a necessidade de promover o arrendamento e de dinamizar a reabilitação urbana. Ou seja, a gravidade do setor da construção e do imobiliário exige urgência na concretização de um pacote legislativo que faça da reabilitação urbana uma prioridade nacional. Nos últimos 10 anos, assistiu-se a uma redução ininterrupta da produção do setor, verificando-se uma quebra da ordem dos 41%, tendo o setor perdido, desde 2001, 283 mil postos de trabalho. Mesmo assim, ainda temos 763 mil postos de trabalho neste momento. O que dizemos é que, se nada for feito, se o Governo nada fizer nesta matéria, nós iremos perder ainda este ano cerca de 140 mil trabalhadores. Ou seja, não será muito difícil perspectivar que a taxa de desemprego, que neste momento se situa à volta dos 14%, possam rapidamente atingir muito perto dos 20%, só à custa do nosso setor. O nosso setor, ano passado, perdeu 83 mil postos de trabalho e situou-se à volta, ou é responsável neste momento, em termos de desemprego, da ordem dos 39%. No estudo que nós fizemos, esta perda de emprego representará para os cofres do Estado, e num estudo que nós fizemos e que enviamos ao Governo, a quebra de receitas fiscais e subsídios de desemprego representam cerca de uma despesa de 2 a 3 mil milhões de euros, ou seja, o bastante para arrancar com a reabilitação urbana. Como disse há pouco, na reabilitação urbana estamos a falar de obras intensivas em mão de obra, absorvem cerca de 60% do emprego da construção e permitem também envolver a generalidade das empresas do setor, independentemente da sua dimensão ou especialidade. Estamos a falar de 201 mil empresas que o setor da construção e do imobiliário tem. Eu queria felicitar os senhores deputados por terem abordado nesta metodologia que hoje estão a seguir a questão da importância de ligar o arrendamento à reabilitação urbana. Eu penso que a lei do arrendamento tem dois objetivos. Por um lado, criar um verdadeiro mercado de arrendamento, que eu considero que em Portugal não existe, e, por outro lado, dinamizar a reabilitação urbana. No fundo, foi o caráter pontual das poucas medidas que no passado foram implementadas que não têm permitido a concretização de uma intervenção em larga escala como o país necessita. E está em causa, no fundo, 3 questões, que eu penso que também são matérias que estão nesta Assembleia. Por um lado, a simplificação e agilização de procedimentos, que faz parte do regime jurídico da reabilitação urbana. Os apoios ao investimento
e incentivos à reabilitação urbana e à alteração da lei das rendas. São 3 pilares, complementares e interdependentes, que deverão servir de base a este pacote legislativo. Não podemos perspectivar qualquer iniciativa legislativa tão somente como uma resposta aos compromissos constantes do memorando de entendimento. Não podemos encarar a reabilitação urbana ou arrendamento como apenas uma medida. Existe eficácia e adequação da lei às efetivas necessidades do mercado. E, no fundo, os pressupostos para esta reforma legislativa têm a ver com 2 questões. A falta de confiança dos investidores e a pouca atratividade da reabilitação urbana. O congelamento das rendas, aliado a uma política de crédito fácil, determinou a destruição do mercado de arrendamento. Em consequência, afastou os investidores deste segmento e remeteu o património edificado para o atual estado de ruína. Eu penso que é importante resolver o problema das rendas antigas. Mas quando falamos em rendas antigas, estamos a falar de 255 mil e se na lei que existe, pouco mais do que 100 mil estão em causa. E eu estou neste momento, e o nosso setor, a confederação que eu represento, está neste momento muito mais preocupado com os outros 700, 800 mil fogos que estão arrendados e preocupado com a criação de condições que permitam a criação de um verdadeiro mercado de arrendamento que depois iria resolver o problema destes 100 mil fogos. Portanto, aquilo que eu acho é que nós estamos a falar de leis essenciais que podem dinamizar, por um lado, o arrendamento e, por outro lado, a reabilitação urbana. E sobre uma lei que existe em apreciação desta Comissão, penso eu que é o regime de reabilitação urbana, a nossa Confederação já deu o seu apoio a este diploma, enfim, de uma forma genérica. Entendemos que o diploma é positivo, mas também entendemos que ele não é suficiente, nem é ele necessário para arrancar com esta prioridade nacional que é a reabilitação urbana. Temos lá algumas questões a falar, aliás, quando falamos do IMI, quando falamos do IMT, e depositamos nas câmaras a decisão quanto à atribuição destas taxas, nós nunca somos de acordo. Nunca percebemos porque é que concelhos limítrofes têm taxas do dobro de uns para os outros, que sejam as câmaras a decidir taxas de IMI e de IMT, quando, na verdade, devia haver um consenso muito mais alargado e uma base não tão alargada como existe neste momento. Portanto, nesta lei, que é do regime de reabilitação urbana, fala lá que pode deixar em aberto e ficar dependente de opções das autarquias, nós não estamos nada de acordo. Mas, sob a proposta que altera a lei das rendas, que é a proposta do Governo, nós concordamos com os princípios em que assentam diversos aspectos, como é o caso da entrada em mora por parte do arrendatário, da resolução do contrato de arrendamento, da desocupação do locado, da duração e renovação do contrato de arrendamento e da transmissão dos contratos. São, na nossa opinião, aspectos positivos que não podemos deixar de destacar, mas que correm o risco de perder toda a sua eficácia em face do regime de compromisso assumido noutras soluções legais, como é o caso da atualização das rendas, do despejo e a ausência de medidas concretas de incentivo fiscal ao arrendamento. Quanto ao regime de atualização das rendas, já disse há pouco que não é o problema para nós mais importante. É um aspecto que é problemático, tem de ser consensual, envolve o inquilino e o senhorio e envolve o Estado, que deve assumir as suas funções sociais
e desse também o seu contributo para a resolução desses problemas. Mas estamos a falar de, embora na opinião pública parece que tudo fica ligado à liberalização das rendas, quando na verdade nós entendemos que muito mais importante do que esta questão é a questão do despejo e a questão da taxa liberatória. O processo do despejo, que envolve o processo especial de despejo, os prazos, a necessidade de prestação de uma caução como condição para o recurso aos tribunais, nós entendemos que são aspectos positivos, mas deveria ter sido mais longe, ainda se pode ir. Por isso estamos aqui. A mera possibilidade destes processos terem de passar pelos tribunais, tendo em conta a atual realidade do nosso sistema judicial, põe em causa a credibilidade e a eficácia de todo o sistema. Nós não entendemos que, ao nível dos despejos, uma das alterações que se impõe é que o processo de despejo corra fora dos tribunais e o que poderá passar por a criação de uma instância decisória, como seja o julgado de paz, etc. Mas nós, quando entendemos, quando vemos na lei que passa para os tribunais, ficamos com total falta de credibilidade. A outra questão, que é uma questão para nós mais importante, e talvez assuma hoje o problema mais importante por parte destas três associações, ou das duas associações, das três associações que estamos aqui e da Confederação em particular, é a questão da taxa liberatória nos rendimentos do arrendamento. É uma medida que é aplicada em toda a Europa, na Espanha, na Finlândia, na Holanda, que é um dos mercados de arrendamento mais desenvolvidos do mundo. O nosso país é praticamente caso único no que diz respeito à discriminação do rendimento do arrendamento, face a outros ativos de poupança, como é o caso dos depósitos a prazo. A Confederação desenvolveu e mandou para todos os grupos parlamentares, mandou para o Governo, mandou para o Presidente da República, mandou para outros organismos, um estudo sobre os impactos da criação de uma taxa liberatória em condições concorrenciais com o estabelecido nas aplicações financeiras, que hoje a taxa atualmente é de 25%. E comparamos três alternativas de investimento: a aplicação num depósito a prazo, na aquisição de uma habitação para arrendamento ou numa aquisição ou na realização de obras de reabilitação de um imóvel para arrendar. O estudo demonstra que sem esta taxa o arrendamento não é competitivo. O atual modelo de tributação na prática inviabiliza este mercado. A taxa liberatória, na nossa opinião, é a condição necessária para a criação deste mercado, sem a qual não é possível atrair investimento. Nós hoje temos uma situação da construção, que eu disse há pouco, ou do imobiliário, que todos falam que há casas a mais, financiamento a menos, não há escoamento porque a banca não financia. Eu diria que há hoje casas a mais. Há menos casas a mais do que aquilo que se fala. Há menos casas a mais, e as casas a mais que existem à volta do Porto e de Lisboa, das zonas periféricas. Mas hoje falta no mercado de arrendamento cerca de 60 a 70 mil habitações. Isso é o que falta para que o arrendamento se torne, pelo menos, em situações concorrenciais e a preços ajustados, para que seja possível viabilizar para os jovens, principalmente para esses, o mercado de arrendamento. Como sabem, hoje a banca, com exceção de algumas casas que eles querem vender, não financiam a aquisição de casa própria. Por isso, hoje, a taxa liberatória, como disse, é uma condição necessária para a criação deste mercado, sem a qual não é possível atrair investimento. Outra conclusão é que com este estudo que foi feito, todos ganham, inclusive o próprio Estado, que atualmente exige taxas elevadas, mas quase não tem receitas, porque não há mercado. Não há mercado de arrendamento em Portugal. Não é argumento dizer-se que o Estado vai trocar uma receita efetiva por uma receita virtual. O Estado não perde nada, porque hoje já não recebe nada. Não se pode adiar a criação, na minha opinião, da taxa liberatória. É uma solução que reúne um grande consenso
eu penso que político também, como parte de todos os agentes do mercado, senhorios, inquilinos e investidores, e que é essencial para garantir o verdadeiro mercado de arrendamento. Estas são, na nossa opinião, os principais pilares de que, se o arrendamento não se basear neles, não há nem arrendamento, nem reabilitação urbana. Eu penso que a agilização do despejo, a criação da taxa liberatória, são duas questões fundamentais e que nós, neste momento, da lei que temos, é aquilo que, neste momento, mais nos preocupa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Engenheiro, pela sua exposição. E agora, pela ordem dos partidos, dava a palavra ao PSD. O Sr. Deputado Bruno Coimbra. O Sr. Deputado Bruno Coimbra, que é os vossos apontamentos, que vai usar a palavra. Tenha a vontade, Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados e a exposição que fizeram. O Partido Social Democrata reconhece o papel determinante que a reabilitação urbana e o mercado de arrendamento podem ter, de facto, em termos económicos e sociais nos dias que atravessamos. A reforma que o Governo pretende levar a cabo é de facto uma oportunidade para os setores da construção e da reabilitação, sendo, no entanto, absolutamente essencial que a mesma seja equilibrada. Daí, numa realidade como a que atravessamos, a situação económica e social obriga a que se olhe com cuidado para os que mais precisam, e daí, em alguns aspectos, a expectativa de alguns fosse que se fosse mais longe, sendo que isso acabaria por ser sempre em prejuízo de outros. E esse tipo de cuidado levam a que as coisas tenham sido pensadas da forma que vos foram apresentadas. No entanto, quando fala em pacote legislativo para inverter o rumo da situação dos setores, eu perguntava-lhe quais são os incentivos que sugerem à reabilitação de devolutos e à colocação dos mesmos nos mercados de arrendamento, sendo essa uma das principais preocupações que temos atualmente. Muito obrigado. Muito bem, Sr. Deputado Bruno. Portanto, vou passar agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Farmaus, do Partido Socialista. Tenha a vontade, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo, obviamente, por agradecer aos nossos convidados terem aceito o nosso convite para conversarmos sobre matéria tão relevante que, na opinião do Partido Socialista, a promoção da reabilitação urbana e a diminuição do mercado de arrendamento, desde que salvaguardando os mais vulneráveis da população, é essencial para aquilo que nós entendemos que deveria ser uma prioridade deste Governo, que era o crescimento económico. Nós não podemos dissociar que esta reforma é feita numa fase em que o país sofre medidas de grande austeridade. E por isso é preciso ter toda a prudência naquilo que são as medidas que saem aqui da Assembleia da República, que simultaneamente estimulem o crescimento económico, promovam o emprego e, ao mesmo tempo, também salvaguardem as camadas da população mais desprotegidas nesta matéria. Folgo em ouvir o representante da Confederação dizer que a grande preocupação deles não é as rendas, os tais simulcasos dos anteriores, é aquilo que está para além disso. Ou seja, de mais 700 focos que estão arrendados, os outros é que são importantes, as principais medidas, e não provavelmente aquilo que são os 100 mil casos, que são exatamente aqueles que vão afetar, chamamos assim, os grupos mais vulneráveis da população, que são aqueles que têm mais baixos rendimentos, mais idosos, e que são situações delicadas e que o Estado, pelo menos nas propostas que apresentou da parte do Governo, não tem ainda soluções para resolver o apoio social que é necessário em relação a isso. Só daqui a 5 anos é que estará em condições de dar respostas para mais de 65 anos. Mas em relação àquilo que é a proposta do PS, e que resulta, obviamente, do memorando de entendimento, é preciso também ter em conta que o Partido Socialista entende que a reabilitação urbana deve ser uma área estratégica, tanto mais que a construção nova está em franco declínio e que é preciso apostar em novos mercados, é preciso apostar em novas fileiras relacionadas com a construção, e neste momento parece-nos a nós que seria estratégico a reabilitação urbana. E como é estratégico a reabilitação urbana, também é essencial associar isto ao arrendamento, e associar o arrendamento à reabilitação, para nós são duas peças essenciais, e é por isso que o nosso projeto de lei é exatamente sobre reabilitação urbana e arrendamento.
juntámos as duas coisas, porque para nós é uma visão integrada que é preciso ter desta problemática e não uma versão sectorial desta matéria. É com a preocupação do crescimento económico, é com a preocupação da melhoria dos fatores de competitividade e criação de emprego. E aí a tal diminuição do mercado de arrendamento, que também o Partido Socialista é importante, aliás os dados que aqui foram dados são reveladores daquilo que é o caminho que falta percorrer para que os nossos indicadores sejam idênticos àquilo que é a média europeia, em termos de arrendamentos, em termos de reabilitação, dois números aqui bastante expressivos que vocês aqui nos trouxeram, que se põem as questões e com essas preocupações, e penso que partilhamos, que o Partido Socialista apresentou aqui um projeto de lei que tinha e tem 3 objetivos. Por um lado, simplificação dos procedimentos da reabilitação urbana, em 7 pontos. Um segundo aspecto que aqui também foi falado que é importante, que é a questão do cumprimento dos contratos, tem a ver que quem não cumpre o contrato deve ser rapidamente resolvido e, portanto, voltar novamente esse fogo a ser posto no mercado de arrendamento e, portanto, vamos tornar mais célere o processo de despejo em relação aos incumpridores dos contratos, para que fique bem claro em relação a esta matéria, e terceiro aspecto, aquilo que também que é a vossa preocupação e é a preocupação também do Partido Socialista, que é o financiamento da reabilitação urbana, nomeadamente podia ser feito aqui o aproveitamento dos fundos do Jéssica, mas acima de tudo com algum redirecionamento dos fundos do CREM para a reabilitação, para estimular em parceria público-privados, em privados, para poder estimular aqui a reabilitação urbana, é também uma preocupação do Partido Socialista. E não posso também deixar daqui de saudar que partilhamos a necessidade também da introdução de uma taxa liberatória em relação aos rendimentos que provêm do arrendamento, que nos parecem relevantes também para tentar dinamizar. E é com esta nota, chamemos assim, prévia, em relação a isto, e agradecendo desde já os vossos contributos, e depois se nos pudessem também fazer chegar algum contributo por escrito em relação a um conjunto de dados que pudessem aperfeiçoar todo o conjunto de diplomas que estão neste momento em discussão em sede de comissão, como o Sr. Presidente da Comissão disse, já foram aprovados na generalidade 3 propostas e um projeto de lei sobre matéria de reabilitação e arrendamento, seria útil. Nós temos aqui o vosso contributo também para, em especialidade, podemos aperfeiçoar aquilo que são as nossas propostas e que daqui saia uma lei positiva da parte da Assembleia da República. Não posso deixar também aqui de colocar 3 ou 4 questões que me parecem importantes neste momento colocar. Além de uma pergunta genérica, que é sempre quais são os tais constrangimentos, mas já foram aqui bem explícitos da parte da Confederação daquilo que são os constrangimentos, e penso que o projeto do PS vai de encontro a essas preocupações e dá resposta a grande parte das vossas preocupações. Os tais incentivos ao tal estímulo, existem mais de 700 mil fogos vacos, de quais, como diz os censos, 110 mil estão disponíveis para vir para o mercado de arrendamento. O que é que falta? É só a taxa liberatória. O que é que falta? Que tipo de incentivos é que podem ser dados para que esses fogos possam vir para o mercado de arrendamento e também o que é que se poderá fazer para alargar essa base, chamamos assim, de captação de fogos para arrendamento. Em relação aos procedimentos de simplificação, também nos parece importante para a realização das operações urbanísticas. Nós temos 7 procedimentos. Também era importante a vossa opinião sobre esta matéria, saber se estes procedimentos se podem contribuir para tal simplificação, para tal agilização de processos na área da reabilitação urbana, que nos parecem importantes em relação ao licenciamento, nomeadamente das obras para reabilitação mais simples, para a reabilitação urbana, que nos parecem fundamentais. Não posso também deixar de colocar a questão que tem a ver com o seguinte. Saiu hoje uma entrevista do Secretário de Estado do Ambiente que diz que temos de tornar a construção mais cara. Transformar a construção mais cara. A construção civil. A habitação tem que se tornar mais cara, porque é a única forma de incentivar em relação a esta matéria. A questão é qual é o comentário que a Confederação poderá fazer em relação quando se diz que a construção deve se tornar mais cara e que dificuldades é que isto pode acarretar tanto para a reabilitação, que é a matéria que nós estamos aqui neste momento em discussão, como em relação às matérias que têm a ver com o setor da construção, assim, e das imobiliárias, que obviamente sofrerão os efeitos negativos de aumentos relacionados com esta matéria. E por último, quais são, que me parece a última questão para colocar, quais são os instrumentos, na vossa opinião, que são necessários, e acho que aqui é a pergunta fundamental disto tudo, financeiros ou outros, para dinamizar o mercado de arrendamento e a reabilitação. Era com isto que gostaria de terminar, agradecendo o vosso contributo, ficando também na expectativa das vossas propostas, de forma que possa esta Assembleia da República fazer uma boa lei que promova a reabilitação urbana, dinamize o mercado de arrendamento e que acautele os grupos mais favorecidos da população que precisam de casa, têm direito a ela, conforme diz a Constituição. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Farmaus. Partido Socialista, dou agora a palavra ao Sr. Deputado Artur Rego,
do CDS-PP. Tenha a vontade, Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também, em nome do CDS, agradeço à Confederação, à PMI e à API, a presença aqui, aos seus representantes. Agradeço ao Sr. Engenheiro Reis Campos a excelente exposição que fez, bem documentada, com os dados que apresentou e que são extremamente relevantes, e corroborando aquilo que foi a exposição do Sr. Engenheiro, realmente o que nós temos hoje em dia é o resultado de muitos anos de políticas desastrosas e, por um lado, de falta de coragem política no setor do arrendamento e da reabilitação. E quando há 20 ou 30 anos, possivelmente por facilitismo, se preferiu subsidiar a aquisição de habitação nova, em vez de se investir no mercado da reabilitação do já existente, é evidente que se empurrou as pessoas para a condição de proprietários, daí a nossa classificação no ranking europeu, porque criou-se uma situação em que, em muitos casos, na grande maioria dos casos, era mais barato pagar uma prestação ao banco pela aquisição, ainda por cima com financiamento, em muitos casos a 100%, do que estar a pagar uma renda. E por uma casa nova, em vez de por uma casa antiga e que não tinha sido devidamente recuperada ou reabilitada. E, portanto, 20 anos depois, nós vimos descambar neste desastre, em que temos centenas de milhares de fogos degradados em Portugal, os mais antigos, os centros das cidades desertificados, envelhecidos e com milhares de prédios em risco iminente de ruína. Temos as pessoas empurradas para as periferias dos centros urbanos, com todos os problemas e os custos a nível de mobilidade que isso lhes traz, e, acima de tudo, ou somado a isso tudo, temos as famílias portuguesas endividadas, como possivelmente em mais nenhum país da Europa existe, eventualmente à exceção de Espanha e talvez do mercado britânico, de Inglaterra, que seguiram o mesmo padrão, endividadas, mas não endividadas para a vida delas. Endividadas, em muitos dos casos, para elas e para os filhos. Porque o alargamento das prazos, do prazo de amortização dos empréstimos transmite-se já para a geração seguinte. E, portanto, temos uma situação aqui dramática que o Governo teve a coragem de tentar resolver apresentando estas duas propostas de lei. E, como o Sr. Engenheiro muito bem disse, não apresentou uma proposta de lei para alterar a situação na reabilitação, não apresentou uma proposta de lei para alterar a situação no arrendamento, apresentou-as em simultâneo, porque entendo que estes assuntos têm de ser tratados em simultâneo, porque estão intimamente ligados, embora tendo, como é evidente, especificidades. Uma das dificuldades, o Sr. Engenheiro também fez muito bem a caracterização, digamos, das duas ou três questões chaves que nós aqui temos, e uma delas é dar liberdade no mercado do arrendamento às partes para contratualizarem, como entenderem, o prazo e o período de duração dos seus contratos, o que atualmente, por lei, tem constrangimentos. Outro dos problemas que sempre se pôs e se continua a pôr no mercado do arrendamento em Portugal é a questão do despejo. Como é que vamos resolver de forma ágil, rápida e expedita a questão do despejo e da desocupação do locado em caso de incumprimento do inquilino, de forma a inspirar confiança aos proprietários para que coloquem os seus prédios no mercado do arrendamento, os tais prédios que o Sr. Engenheiro falou, que estão disponíveis para vir para o mercado do arrendamento, se calhar a principal razão porque não vêm é o medo que os proprietários têm de metê-lo no mercado do arrendamento e terem um inquilino que ao fim de 2 ou 3 meses não lhes paga a renda e para além de não lhes pagar a renda fica lá 2, 3, 4 anos até o Tribunal resolver a situação e não só não paga, como priva-os de ter a posse e o rendimento aí decorrente e ainda em muitos casos, ou em vários casos, lhes degrada o locado. O Sr. Engenheiro finalmente fez também, e bem, uma distinção entre o que é a liberalização necessária do mercado do arrendamento e o que são as obrigações sociais do Estado, que são do Estado e têm de ser assumidas pelo Estado e não pelos proprietários e pelos investidores, e a proteção que nesse sentido é preciso dar
aos inquilinos de menores recursos que, recorde-se, foram colocados nessa situação involuntariamente, porque quando há 20, 30, 40 anos se congela as rendas, se limita ao senhorio e impede de aumentar as rendas, está-se a dizer ao inquilino de baixo rendimento: podes continuar a morar nesta zona, pode continuar aqui mesmo com baixos rendimentos, é uma zona muito mais cara, não só a zona como o local onde estás, o fogo que tu ocupas, não é para essa renda, mas como está congelado estás bem. E agora deparamos com a situação que grande parte desses inquilinos não tem efetivamente, e não é agora, não têm agora, não tinham há 5 anos, não tinham há 20 anos rendimento que lhes permitisse habitar nesses fogos e nesses locais. Foram empurrados por essa situação por uma lei que permitiu que isso sucedesse. Direi com a Polícia, Presidente. Mas essa é uma questão que, ao contrário do que aqui foi dito, está acautelada pelo Governo nesta proposta de lei, em que se dá uma moratória de 5 anos para ajustamento, no caso das rendas antigas, para ajustamento da renda ao valor de mercado, dizendo que aí haverá apoio social, quando chegar a essa fase haverá apoio social dado pelo Estado a esses inquilinos. As questões, feita a síntese, digamos, do que são as intervenções do Governo e do que é a posição da Confederação, da APMIP e da API, que penso que são coincidentes quanto aos objetivos e às metas que se pretende atingir, as questões que eu pretenderia pôr ao Sr. Engenheiro eram as seguintes. Primeira questão. Foram feitas outras reformas antes. Porquê e em que é que falharam? Porque é esse diagnóstico e essa análise que tem de se fazer para não irmos agora repetir e cair nos mesmos erros. Segunda questão, que é uma questão que também ainda não foi aqui levantada, que me preocupa de alguma maneira. O facto é que esta situação existe, mas ao longo dos anos foi-se construindo e resolvendo o problema da habitação das pessoas. E nós, neste momento, temos um edificado existente onde as pessoas moram e temos um edificado existente que precisa de ser recuperado e, depois de recuperado, tem de ter um fim útil, que é ser ocupado e arrendado. Irei concluir, Sr. Presidente. Como é que vamos resolver a questão da mobilidade? Transferir pessoas da periferia para o centro da cidade, sabendo que grande parte dessas pessoas estão comprometidas com bancos, com hipotecas, com empréstimos à habitação própria. Onde é que vamos buscar população para ocupar tudo o que irá ser... agradecer que terminasse. Irei concluir, Sr. Presidente. É que já se deu lá... Sim, senhora. A última questão que eu poria é uma questão prática que foi aqui levantada por técnicos, que é esta: qual é a posição da Confederação, da APMIP e da API quanto à questão de, nos edifícios reabilitados, sítios em centros históricos e edifícios antigos, ser exigível e aplicável todos os critérios que são exigíveis e aplicáveis às construções novas feitas de raiz, sabendo as impossibilidades que muitas vezes isso traz para uma reabilitação concreta. Muito obrigado, Sr. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá, do Partido Comunista Português. Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, gostaria de cumprimentar os nossos convidados da Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário, da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal e da Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários, cumprimentá-los e agradecer-lhes a disponibilidade para estarem aqui connosco a partilharem as vossas reflexões sobre esta temática. Gostaria, para começar, por colocar sobre a mesa uma questão que nos parece a nós, Partido Comunista Português, fundamental relativamente à discussão da reabilitação urbana e do arrendamento urbano, que é a questão do direito à habitação, que se encontra consagrado na Constituição. Para nós faz todo o sentido, só faz sentido discutir estas questões se tivermos no horizonte a questão de cumprimento daquilo que a Constituição estipula, que é a garantia do direito à habitação a todos, enfatizo, portugueses. Esta é uma preocupação central para nós e entendemos que deve ser tida em conta em toda esta discussão. Durante as últimas décadas assistimos em Portugal a uma política de construção que já foi aqui caracterizada como desastrosa, em que se investiu na nova construção, nas periferias das cidades, enquanto se abandonavam os centros urbanos, que cada vez se encontravam mais degradados. Esta política permitiu gerar enormes mais-valias na transformação de solos rurais em solos urbanos e também nos empréstimos, quer dados aos construtores, quer dados aos compradores,
para a aquisição dessas habitações. O Estado, durante este período, foi-se demitindo gradualmente das suas responsabilidades, das suas funções, e assumiu muitas vezes um papel de mero espectador. E o resultado destes anos e desta política é a situação atual, em que, de acordo com os censos de 2011, temos atualmente em Portugal muito mais alojamentos do que famílias. Se fizéssemos corresponder a cada família, a cada agregado familiar, uma habitação em condições adequadas, mesmo assim ainda sobrariam centenas de milhares de habitações. Ou seja, Portugal teria, com a quantidade de alojamentos de qualidade que dispõe, teria a possibilidade de garantir no início do século XXI que a todos os portugueses teriam direito a uma casa, a uma habitação em condições condignas. E, efetivamente, não é isso que acontece. Sabemos que há pessoas que vivem, especialmente pessoas mais carenciadas, que vivem em habitações muito degradadas, sem as condições mínimas de dignidade, enquanto ao lado existem habitações novas, modernas, equipadas com todas as condições de habitabilidade. O Governo, com estas suas propostas, que estão hoje aqui em discussão e já aprovadas na generalidade, pretende resolver este problema fazendo mais do mesmo. Ou seja, a admissão do papel gradual do papel do Estado pretende ainda uma maior demissão do papel do Estado. A liberalização que foi feita nas últimas décadas pretende ainda uma maior liberalização. Acredita ao Governo, e está no preâmbulo da sua proposta de lei de arrendamento urbano, que se criar um verdadeiro mercado de arrendamento, como por milagre, todos estes problemas se resolverão. A nossa opinião não é esta. Pensamos que a situação irá, na realidade, piorar se esta lei e este conjunto de leis for aprovado e entrar em vigor. Na realidade, todos sabemos que nos últimos anos tem registrado um aumento de custo de vida para a maioria esmagadora dos portugueses, o aumento dos bens essenciais, o aumento do desemprego e da precariedade, a redução dos salários e das pensões e, portanto, há um conjunto muito elevado de agregados familiares, famílias portuguesas, que simplesmente não têm condições financeiras para aceder ao mercado de arrendamento e muito menos ao mercado de aquisição de uma casa. Com esta nova lei, as rendas são liberalizadas, portanto poderão ser objeto de um aumento determinado pelo senhorio em determinadas condições, e isso vai levar principalmente nas rendas, chamadas rendas antigas, anteriores a 1990, no caso do arrendamento habitacional, a aumentos brutais dessas rendas, e muitas famílias, muitos agregados familiares carenciados não terão simplesmente capacidade económica, financeira para fazer face a esses aumentos. Dizia há dias no debate da generalidade a senhora Ministra Assunção Cristas que os mais idosos estariam protegidos contra o despejo. Não é verdade. Não é verdade. A proposta de lei permite que os idosos sejam despejados se entrarem em incumprimento, deixarem de pagar as suas rendas. Tendo em conta que as rendas sofrerão aumentos brutais, muitos idosos carenciados não terão simplesmente possibilidade de pagar essas rendas. Nos primeiros meses farão um esforço para tentar pagar e depois atrasam-se, e quando atrasar entram em incumprimento e serão objeto de despejo. Também, para nós, preocupante nesta lei é a questão do despejo e pelo facto de ela ocorrer essencialmente na via extrajudicial, e aí discordamos completamente da opinião aqui que foi manifestada pelo Sr. Engenheiro Reis Campos, e achamos que deve correr no Tribunal como forma de garantir os direitos dos cidadãos. Para concluir, Sr. Presidente, dizer que, em nossa opinião, o caminho que está a ser seguido pelo Governo com estas propostas é o caminho errado, mais do mesmo, e só irá agravar o problema, e o que nós entendemos é que deve ser o Estado a assumir não o papel de regulador, ou muito menos de observador, mas um papel interveniente, no sentido de garantir, por um lado, o direito à habitação a todos os portugueses e, por outro lado, garantir que se preservam os postos de trabalho, que, como já foi referido aqui, são em número muito elevado, e na situação em que o país se encontra de elevado desemprego, perder mais postos de trabalho no setor da construção seria dramático. Portanto, a nossa posição é esta: mais intervenção no Estado, no sentido de garantir estes direitos. Para concluir, Sr. Presidente, dizer que não lhes vou colocar nenhuma questão, apenas deixo estas reflexões para o caso de entenderem comentá-las nas vossas intervenções que seguirão. Muito obrigado. Obrigado.
Muito bem, dou a palavra agora ao Sr. Engenheiro Manuel Reis Campos e aos seus colegas para as considerações que entenderem por convenientes, atentas às perguntas e as considerações também foram feitas aqui pelos diversos partidos políticos. Sr. Engenheiro, tenha à vontade. Muito obrigado. Eu iria tentar responder às questões que me foram colocadas e depois pedir aqui aos meus colegas, se entenderem que devem também falar sobre este assunto, falariam. É um conjunto grande aqui de questões, mas eu não, tenho a certeza de que irei responder a todas. Começaria primeiro por dizer ao Sr. Deputado do Partido Socialista que lhe irei enviar para todos os grupos parlamentares todos os documentos que nós entendamos que desta reunião sejam importantes. Portanto, a taxa liberatória, da reabilitação urbana, do diagnóstico do setor da construção e do imobiliário. Portanto, o Sr. Deputado iria fazer isso para todos. Uma das questões que me foi colocada no princípio foi a questão dos devolutos e do mercado de arrendamento, dos incentivos ao mercado de arrendamento que nós entendíamos que eram fundamentais. Nós, quando estamos aqui, ou quando eu comecei a falar desta exposição, há uma questão que nós não colocamos. Nós não pedimos incentivos, exceto a taxa liberatória, porque conhecemos o estado do país. E hoje a Europa tem um conjunto de incentivos à reabilitação urbana e ao arrendamento e à aquisição e melhoria das condições para incentivar o arrendamento e a reabilitação urbana, que nós não colocamos, que faz parte, aliás, de um conjunto de medidas que entregamos ao Governo, mas que hoje não insistimos porque conhecemos a realidade do país. Nós estamos a pedir muitas coisas que apenas dependem da vontade política e não de problemas de natureza financeira. E, portanto, quando nós não pedimos um conjunto de incentivos e depois o Sr. Deputado perguntava porque é que a questão do despejo, porque é que a questão da taxa liberatória, porque é que todas as medidas anteriores falharam e porque é que agora, neste momento, não se faz uma análise porque é que todas as medidas que foram anteriores não tiveram nenhum efeito nem em relação ao arrendamento, nem em relação à reabilitação urbana. E aquilo que nós estamos a dizer é dizer que daqui a 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos, voltaremos outra vez a falar aqui, a analisar porque é que as medidas que foram tomadas não tiveram efeito se não forem tomadas estas 3 medidas que eu disse. A simplificação de procedimentos que nós, na generalidade, concordamos, a questão do despejo que seja eficaz e que crie confiança ao investidor e que o arrendamento seja atrativo ao mercado. Não vale a pena, e há pouco o Sr. Deputado mostrava-me aí que a questão das casas mais caras. Aliás, eu sinceramente não posso perceber essa notícia, pelo menos pelo título. Nós, neste momento, o que queremos é que as casas não se tornem demasiado baratas, porque não há ninguém que consiga nem garantir a banca com as casas baratas, nem conseguir digamos, fazer passar esta mensagem a quem precisa de casa. Hoje, nem com o preço atual e que sabemos que tem diminuído, não há ninguém que consiga financiamento da aquisição própria ao preço das casas atuais. Portanto, falar nisso, eu sinceramente que não é assunto que não, neste momento não me preocupa. Agora, o que me preocupa é esta questão desta questão do despejo e da taxa liberatória. Nós entendemos e temos a consciência que são os dois vetores, dois pilares fundamentais para, por um lado, criar confiança a quem investe no arrendamento e por isso pomos a questão de haver concorrência, como lá fora existe, até existe uma concorrência maior, que é os depósitos a prazo e a questão da taxa liberatória. Falar de uma questão que aqui se falou, que foi a questão dos prédios que existem para pôr no mercado.
Eu queria chamar a atenção aqui para uma questão que tem sido noticiada e nós já tivemos a oportunidade de falar. Os censos de 2011 dizem que em 2001 que havia 80 mil fogos para arrendar. E em 2011 diz que são 110. É que não é nem num caso nem noutro verdade. Não estou a dizer que os censos são mal elaborados. Agora, o que são? Nós tentamos saber o que são esses 110 mil fogos. E 110 mil fogos correspondem a fogos que são arrendados sazonalmente, 12 mil no Algarve, na costa tem dezenas de milhares, ou seja, não é verdade que existam 110 mil fogos para arrendar neste país. Nem nada que se pareça, e aqui o Presidente da APMIP sabe muito bem, porque tem dados rigorosos sobre isso, não existe 110 mil fogos. O que há necessidade é de 60 a 70 mil fogos para arrendar, mas tem de ser novos. Portanto, este dado engloba, é verdade no sentido dos censos, mas se for trabalhado, verifica-se que não corresponde a valores que são necessários, que são de arrendamento. Falou-se aqui do edificado existente. E falou-se, e o Sr. Deputado falou de cerca do edificado e falou que existe em Portugal, e é verdade, 4,1 milhões de famílias e existe 5,8 milhões de fogos. Sr. Deputado, eu quero lhe dizer que se o Sr. Deputado aos 5,8 milhões de fogos retirar 1,9 milhões de fogos que estão carenciados de obras, tem de tirar isto também 1,1 milhões de fogos que são segundas residências, e tem de tirar a isso também os fogos que são vagos, que são 734 mil, o Sr. Deputado só fica com 2,1 milhões de fogos e 4 milhões de famílias. Portanto, não temos tantos fogos a mais. E essa é uma ideia que passa nos últimos tempos, não sei se por interesse, se existe algum princípio, alguma penalização para aquela que nós já estamos a sofrer. Além disso, parece que o setor, às vezes, da construção e do imobiliário serão responsáveis por toda esta situação, o que não é verdade. O nosso setor não teve nenhuma política de habitação, nisso concordo com o Sr. Deputado, quando diz não houve nenhuma política de habitação social, não houve nenhuma política de habitação do segmento residencial, mas não é, isso não quer dizer que existam habitações a mais, que elas existem algumas habitações a mais, porque não se consegue financiamento, existem habitações a menos no arrendamento, o que o nosso setor de habitação está mal distribuído, quer geograficamente, quer em termos das famílias. Há falta de habitações para um conjunto de famílias carenciadas. Toda a gente sabe disso. E, portanto, quando nós falamos nos 5,8 milhões de fogos e dizemos que há 4,1 milhões de famílias, parece que há uma casa e meia por família, o que não é verdade e todos sabemos. Eu não sei se os meus colegas querem falar sobre alguns destes casos, mas eu só queria falar há pouco, eu comecei e depois não concluí. A questão dos prédios de volutos. Os prédios de volutos, há neste momento uma preocupação das câmaras de procurar prédios de volutos. Vão encontrar muitos, e alguns deles são novos. São novos e de volutos. Há neste momento uma preocupação em taxar prédios que neste momento não se conseguem vender. E mesmo aqueles que são mesmo devolutos e que preenchem o requisito de que não têm água nem luz, nem estão ligados à água ou luz, porque o que define um prédio devoluto é ter ligação de água ou luz, o que não faz nenhum sentido, mas pronto, mas é uma forma de saber se ele é devoluto ou não. Neste momento não se pode, taxar mais um prédio porque ele não se vende, ou porque o que interessava é, durante este tempo todo que se passou, quando havia intenção da parte dos donos em manter os prédios, à espera que eles, subissem de preço, isso aí é que era bom penalizá-los. Agora, no momento em que não se vende nem novos, nem velhos, nem devolutos, não se vende nenhum, não há mercado neste momento. E, portanto,
todo o cuidado será pouco, neste momento penalizar, já basta a avaliação geral dos prédios, que vai trazer graves consequências ao sistema, digamos, do património. Portanto, não vale a pena estar neste momento a taxar mais ou a penalizar mais prédios que todos querem vender e não se consegue, não há mercado. Eu penso que, Sr. Presidente, não sei se haverá mais alguma coisa que eu não falei, mas se for necessário eu volto a falar. Agora, Sr. Presidente, eu queria responder ali ao Sr. Deputado Arturo Rego, que perguntou o que é que devia haver nesta lei para não acontecer o que aconteceu na última década, que fizesse com que aquilo que o Engenheiro Reis Campos disse, que é um contrassenso nos últimos 10 anos, em vermos, temos mais pessoas a ver em casas arrendadas, diminuíram. E, ainda por cima, cada vez mais, o mercado de arrendamento é de pessoas com mais de 60 anos, que representa quase 50% do mercado de arrendamento. É criar condições para o mercado funcionar. E por isso é que nós conseguimos chegar a um consenso entre todas as associações do setor da construção imobiliário, colocámos a questão da liberalização das rendas, mesmo eu pessoalmente, sempre eu disse isto público há um destes 3 anos, pessoalmente eu sou a favor, é uma questão de justiça, o que eu disse sempre é que o Estado é que devia saber se havia condições financeiras ou sociais para tornar execuível. Mas para funcionar o mercado de arrendamento é preciso apenas 2 questões, é criar segurança e rentabilidade a quem quer investir. E isso, eu só posso falar em nome do mercado. Sem a questão do despejo e sem a questão fiscal, isto é impossível. E uma coisa é indissociável da outra. Isso representa 80% ou 90% para esta lei ter sucesso. A questão do despejo, eu tenho dito, e não há nada em contrário que o prove, a própria APMI, por Gabinete Jurídico, estudámos esta proposta. Muita gente diz que isto não vai funcionar, mas eu dou o benefício da dúvida. Não vejo ninguém neste país, qualquer gabinete de advogados, consiga provar que não vai funcionar. Nós é que estamos logo à defesa que tudo que vai para como se mantém na alçada da justiça, nós desconfiamos. Mas isso só se vai verificar se funciona ou não, passado um ano da lei praticamente entrar em vigor. E estou convencido que se alguma coisa for preciso alterar, temos que nos convencer que se criam expectativas a quem vai investir. Se houver alguma coisa por corrigir, estou convencido que isso se poderá fazer. Por isso eu dou o benefício da dúvida que ela vai funcionar. A questão da taxa liberatória, para nós é totalmente imprescindível. Eu não consigo atrair ninguém para investir no mercado de arrendamento se não gerir isto como gera um colega meu do setor financeiro. Eu tenho que dizer ao meu investidor qual é a segurança do nosso e qual é a rentabilidade. E sem a taxa liberatória, isto é impossível. Se não entrar em vigor a taxa liberatória, ou pelo menos não houver uma mensagem a dizer quando é que ela vai entrar em vigor, vai-se perder uma oportunidade perdida e vamos passar mais 10 anos a continuar a termos um mercado de arrendamento completamente desequilibrado como acontece agora. Nós temos algum pequeno aumento no mercado de arrendamento, mas isso é porque não há acesso a crédito. E neste momento acontece uma situação que é complicada, é que as rendas, em vez de diminuir, estão a subir. Porque quando há mais oferta-procura, as rendas diminuem. A APMI divulgou um estudo, mesmo sobre estes dados, dos 110 mil imóveis há dias, acho que conseguimos demonstrar inequivocamente que os imóveis, para nós não são 110 mil, porque alguns deles só estão na cabeça dos proprietários disponíveis para arrendamento porque não têm condições de habitabilidade. Mas eles estão em sítios em que não há procura. Muitos deles. Nós não podemos pegar num edifício que está, nomeadamente, em Faro e colocá-lo noutro sítio, não tem rodinhas. Portanto, temos que colocar as tais 60 mil casas, 70 mil casas, nós apresentámos esse estudo ao Governo e fazer um equilíbrio entre a oferta e a procura. Porque senão, neste momento, o que acontece é que as rendas estão a subir, não há financiamento para compra e venda, mas eu neste momento como mediador consigo neste momento apresentar sobre o imóvel da banca uma prestação que é inferior ao valor da renda. Isto não é saudável que aconteça. Nós temos é que conseguir que o mercado funcione. Como? Colocando mais casas no mercado de arrendamento. Sem essas 2 questões, o despejo e a taxa liberatória, não vai haver mercado de arrendamento a funcionar. Era só o que eu queria dizer. É à vontade. Já agora aproveitava, primeiro para agradecer naturalmente o amável convite. Só para efeitos de atas, eu peço desculpa, foi o Sr. Luís Lima, não é? Sim. Presidente da APIM que falou e agora vai falar Henrique Palinhaque Borges da Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários. Portanto, eu estava a dizer que agradecia muito o convite que foi formulado e queria dizer que eu faço minhas as palavras tanto do Engenheiro Reis Campos como do Sr. Luís Lima. Só queria apenas referir um ponto que, aliás, foi referido pelo Sr. Deputado do PS e o que eu gostava de realçar. A verdade é esta, é que neste momento o grande problema é que porquê que não há reabilitação?
Primeiro, já se percebeu que há o grande problema da simplificação dos processos. Portanto, a nova lei parece que irá, de certa maneira, contemplar essa questão. Por outro lado, haverá um problema que é crucial, mas é absolutamente crucial, senão quase que não vale a pena estarmos a falar nisto, que é a questão do financiamento. Neste momento, o que se passa, que é muito grave, é que os proprietários dos imóveis estão totalmente descapitalizados. As empresas suscetíveis de fazerem reabilitação também estão descapitalizadas. Os próprios bancos, que normalmente têm a função de financiar, também estão descapitalizados. As câmaras municipais, que também normalmente fazem reabilitação, também estão descapitalizadas. E por fim o Estado, que normalmente também contribui para desenvolver esses projetos, também está descapitalizado. Então, estamos todos descapitalizados. E estando todos descapitalizados, não podemos fazer reabilitação urbana. Que é um problema muito grave. O que é que se pode eventualmente fazer? E essa foi uma reflexão conjunta que nós fizemos aprofundadamente. A questão que me parece, e é o ovo de Colombo para esta questão, é ir procurar os fundos, nomeadamente os fundos internacionais. Neste momento, nós sabemos que existem ainda, o Jéssica é um fundo muito diminuto, com uma expressão muito pequena. E, portanto, não pensamos que seja o Jéssica, com a dimensão que ele tem neste momento, não sei que seja aumentado, que irá, de certa maneira, resolver essa questão. Por outro lado, existe o CREN. O CREN, sim. O CREN tem um significado muito mais amplo. Neste momento ainda falta utilizar, penso que é 14 mil milhões de euros do CREN, e o que nós precisávamos, de facto, era que uma parte desses CRENs, não uma parte, mesmo que reduzida desses CRENs, fossem utilizados na reabilitação urbana. Evidentemente, com os seus constrangimentos, que essa reabilitação urbana fosse eventualmente feita em zonas históricas, que essa reabilitação urbana fosse única e exclusivamente para o arrendamento, que, enfim, várias questões que se poderiam pôr e que podiam ser estudadas de uma forma mais profunda, mas que realmente uma parte desses fundos fossem também dedicados à reabilitação urbana. Porque é fundamental que se faça essa reabilitação urbana. Mas onde não há dinheiro, todos ralham, ninguém tem razão. Quer dizer, não se resolve o problema. Se não houver uma questão de se descobrir realmente a forma de financiar a reabilitação urbana, não haverá reabilitação urbana. Portanto, essa era a questão. Eu não queria estar a divagar noutros pontos. Aliás, eles já foram muito bem realçados, tanto pelo engenheiro Reis Campos como o Sr. Luís Lima. Portanto, eu queria só focar a minha intervenção nessa questão dos financiamentos e, particularmente, dos CRENs, que poderiam ser, de certa maneira, uma parte só, desviada, eventualmente, para a reabilitação urbana. Obrigado. Bem, muito obrigado. Em nome da Comissão, queria agradecer às três associações as considerações e o tempo que aqui nos despenderam connosco e também agradecer já a disponibilidade que manifestaram sobre aqueles três aspectos que referiram da simplificação dos procedimentos, das preocupações que aqui o Sr. Presidente referiu no quadro da simplificação dos procedimentos, no quadro da política de financiamento e de estímulo à reabilitação e no quadro também da outra terceiro vetor que aqui também referiu da cessação dos contratos. Os vossos contributos que aguardaremos, é evidente, atento à circunstância de também as propostas e o projeto de lei tratarem dessa matéria na sua especificidade e agora o que nos interessa é o futuro e é fazermos uma boa lei. Portanto, aguardamos também essa vossa disponibilidade aqui manifestada. Podem, digamos, enviar para a Comissão esses contributos. Agradecendo-vos mais uma vez. Sr. Presidente. Sr. Presidente, muito obrigado. Srs. Deputados, obrigado também pela forma como, enfim, trataram este assunto. Nós, quer da forma que nos foi solicitado, e veremos para cá todos os documentos que temos, mas também há alguma questão que gostariam de ver a nossa opinião, nós disponibilizamos tudo e, portanto, muito obrigado por tudo. Muito obrigado. Colegas, está terminada a reunião.
Presidente, não é uma questão relativa aos nossos convidados, queria só depois colocar quando Mas é sair. depois sobre outra matéria, não sobre... Sim, sim. Quando... Então, só um momento. Sim, só um momento.